Paz do Senhor, bom dia. Hoje eu acordei me lembrando do David. O David, ele era um menino. Fizemos um evangelismo ali dentro da Vila Aliança. Minha igreja não é dentro da Vila Aliança, não era dentro da Vila Aliança, né? Era o CREA do pastor Maurício Pinheiro. E tinha o evangelismo. Eu e a diaconisa Sinara, nós fazíamos a comida. Depois o pessoal ia lá, ajudava a fechar as quentinhas. Mais de 100 quentinhas eram levadas para a Vila Aliança. O nosso pastor proibiu de fazer macarrão com salsicha, né? Ele queria uma quentinha legal, com coisas boas, né? E eu vejo todo isso um cuidado. E nós levávamos a comida para dentro da Vila Aliança e fazíamos aquele evangelismo lá dentro. E aos poucos as pessoas pararam de ver. Quando a comida acabava, começaram a parar de haver tumulto por causa da comida. A comida acabava e às vezes nós falávamos, acabou a comida. E a pessoa, não, eu não quero comida não, eu queria que vocês fossem lá orar. E nós entrávamos dentro de uns barraquinhos, que era do lado da linha do trem, era lotados de barraquinhos, né? Embaixo, inclusive, da passarela, morava uma família do seu natalino, né? Com uma criança deficiente, uma outra menininha, a filha dele, se não me engano, e mais a esposa, né? Que vivia manifestando dentro da igreja, né? E foi liberta, né? Para a glória de Deus. E eu lembro que a missionária Janaína, um dia, a boca de fumo era ali próxima e o fato da igreja estar ali, né, eles tiveram que mudar o local da boca de fumo, né, porque muitos deixavam de comprar drogas porque a palavra do Senhor estava sendo pregada a toda sexta-feira ali na rua e nós ficávamos até tarde lá pregando o evangelho, levando o alimento toda sexta-feira. As crianças já ficavam lá nos esperando. E um dia a missionária Janaína, esposa do nosso pastor Dinei, hoje pastora Janaína, ela olhou para os barraquinhos e ela profetizou, ela falou assim, eu vejo Deus tirando todos esses barracos daqui, tirando tudo e dando casa para todo mundo. Até eu, confesso, até eu ri, porque era muito barraco e, cara, muita gente pobre, como assim dar casa para todo mundo? E passou um tempo, um pouco tempo, não foi muito, o governo do estado foi lá, né, e escreveu as famílias e deu casa, apartamento para todos, né, Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes Deus fala que vai fazer e nós ficamos questionando, tentando saber como fazer quando a solução não está ao alcance das nossas mãos, né? Porque naquele momento todo mundo riu, todo mundo duvidou, mas o fato de todo mundo rir e duvidar não impediu que Deus usasse o governo, né? Porque Deus usa seus meios para cadastrar todas as famílias e tirou todos os barracos dali. Ia barraco lá da Belila, né? Aí vinham até lá embaixo, até senador Camará tinha barraco. E Deus tirou todos e deu apartamento para todos. Mas lá havia também um menino, uma família, né? E esse menino, alguém falou para ele, evangelizou, e o meu pastor, se eu não me engano, acho que foi o meu pastor Maurício que evangelizou ele, e combinou, meu pastor combinou de ir buscar ele na Vila Aliança para levar ele para a igreja. Na época, eu acho que ele tinha 12 ou 14, 12, 13 ou 14 anos, né? E só que meu pastor foi lá buscar ele não apareceu, estava na hora do culto, meu pastor foi embora, pastor Maurício Pinheiro, voltou para a igreja, né? E quando chegamos na igreja, aquele menino, ele chegou. Por quê? Porque aqui, quando evangelizou, e ele perguntou onde é a igreja, né? O meu pastor falou, olha, você vai atravessar essa passarela para o outro lado, você vai andando, você vai encontrar. Então eu vejo aqui o pastor mostrando o caminho, porque mesmo ele não estando lá na hora certa, meu pastor foi buscar, mas ele não estava na hora certa que deveria estar,
ele sozinho, ele veio fazendo o caminho, ele chegou à igreja. E a igreja estava lotada e eu estava lá atrás. E eu não conhecia essa história toda do David, tudo isso que estava acontecendo. A palavra fala que um planta, outro rega, né, outro colhe, Deus dá o crescimento. Porque o púlpito era de madeira, era muito pesado, muito pesado. E o pastor pregando, o púlpito saiu do lugar. Irmãos, isso é praticamente impossível. O púlpito é muito pesado. E o púlpito, o pastor pregando, o altar era de piso, piso concreto, não tem como. E o púlpito de madeira saiu do lugar. E o David estava sentado lá na frente, ele levantou e empurrou e colocou o púlpito no lugar. E novamente eu fiquei olhando lá de trás. Foi assim que Deus me mostrou o David dentro da casa do Senhor. Novamente, o pastor pregando, o púlpito saiu do lugar. Não me lembro em outra situação que um púlpito de madeira pesado daquele jeito, em cima de um altar de concreto, tenha saído do lugar, somente essa vez. Novamente, o David se levantou numa igreja lotada, ninguém prestou atenção, que o púlpito estava saindo do lugar, saindo do altar, e ele empurrou. E eu lá atrás, eu percebi essa criança. Mas eu fui para casa. E eu lembro que nesse dia, eu estava colocando janta para meus filhos, e alguém bateu no portão, tal, e o Júnior atendeu, uma coisa assim. Eu sei que a Diana veio e falou: mãe, aquele menino que estava lá na igreja, ele está indo embora. E Deus falou: chama ele. E eu chamei. E eu falei: Diana, chama ele para jantar. E eu abri minhas portas a primeira vez pro David, e ele comeu nosso arroz, feijão, nosso ovo, com batata frita. Não tô falando isso para aparecer não, irmão. Tô falando isso porque meu coração dói, porque eu sei que tem tanta gente com dinheiro, irmão. Aí Deus quer usar um pobre, porque eu não era casada. Eu tinha meus cachorros, meus gatos, minha tartaruga, minha mãe acamada. Eu tava passando um processo tão difícil financeiro. E Deus não encontrou um rico para usar. Um que tivesse bife para dividir. E ele comeu meu ovo e aqui ele ficou, foi ficando. E no outro dia ele apareceu e o Júnior começou a levar ele para o monte, levar ele para a igreja. E tudo que era falado dentro da minha casa, quando chegava no culto à noite, era falado também. E o David começou a falar. O David começou a me chamar de mãe. E ele falava: mãe, tu já prestou atenção que tudo que é falado aqui dentro de casa, quando chega na igreja, fala tudo de novo, como se as pessoas estivessem aqui, como se o pastor estivesse aqui. Eu falei: é o Espírito Santo, David. E aí eu orando, Deus me deu uma visão, Deus me mostrou o David. E o Júnior até ficou bem ciumado, porque eu falei: David, eu tive uma visão contigo, Deus me mostrou você num lugar, você estava no alto, você tinha uma esposa do seu lado, e tinha duas crianças. Deus não me mostrou se era menino ou menino, mas Deus me mostrava você já adulto, você casado, você com família, e você estava pregando e eu vi uma multidão muito grande. Essa multidão parava para ouvir você falar de Jesus. Você ganhava muita alma para Jesus. E dali começou uma batalha muito grande. Por quê? Porque o David, ele era sobrinho do filho lá do tráfico na Vila Aliança, que nem me conhece, nem eu conheço ele, porque eu nunca procurei saber quem é quem lá dentro. E é que vieram me falar. E começou uma batalha muito grande. Pessoas me arrebentavam, tanto aqui, vizinhos, como na igreja. Pô, mulher maluca, tá sozinha, bota um menino, ele era radinho do tráfico. Bota um menino, radinho do tráfico, dentro de casa, tendo duas meninas. E eu ficava falando: irmãos, não foi eu, foi Deus. Irmão, não foi eu. E só uma missionária Cristiane, bateu aqui, e a Mônica também. A Mônica me deu umas roupas para ele, porque quando ele veio ele não tinha roupa para vestir. Ele não tinha nada. E a Mônica me deu algumas roupas para ele numa prova, irmão. E a missionária Cristiane trouxe uma toalha e também acho que algumas peças de roupa, não me lembro, para ele. Mas foi só. Ninguém bateu na minha porta para perguntar: Márcia, como é que você está fazendo sozinha? O Júnior acabou de sair do tráfico
Stephanie, Diana, agora o David, tua mãe, cachorro, gato, ninguém bateu para perguntar. E foi uma batalha muito grande, né? Minha irmã vinha da Penha ficar com a minha mãe, todo mundo sabe que eu tomo conta da minha mãe, já tem 21 anos hoje. E apareceu uma faxina para eu fazer e ela ficava no dia de folga, botei a minha faxina no dia de folga dela. Então no dia de folga dela ela ficava aqui com a minha mãe para que eu viesse fazer faxina. E o David manifestava e eu repreendia aquele demônio, levava o David para a igreja. Foi uma batalha muito grande, porque o David, desde criança, ele foi criado como um lobo no meio da selva. O David, ele foi criado de uma maneira que a única coisa que ele conhecia era o tráfico. A única coisa que ele conhecia era a favela. Então, de repente, o David estava vindo para um mundo diferente. E ele reagia como um menino selvagem criado na selva. Estava tendo dificuldade de se adaptar a uma vida diferente. E eu precisava de ajuda de outras pessoas. E as pessoas não trouxeram essa ajuda. Deus bradava. Eu lembro que eu fui ali na nossa pastora Lourdes. David tinha manifestado, estava muito rebelde. E eu falei assim, se arruma agora e bota a roupa e vamos para a igreja. Ele foi quicando até lá. Mas quando chegou lá, ele se acalmou. E ele falou, mãe, eu vou sentar ali. E ele passou por um homem muito grande. O homem tinha vindo de Minas Gerais para pregar. E eu lembro direitinho quando o David passou, o olho do homem ficou arregalou. O homem parecia o Golias, né? Tão grande. O olho dele arregalou e deu uma piscada e eu sorri. Porque eu falei, Deus está falando com ele sobre o David. E aquele homem, ele falava assim, olha menino, tá aqui as folhas que eu preparei durante a noite da pregação que Deus me deu. Mas Deus está mandando mudar tudo. Deus está mandando te dizer, menino, que você vai pregar, que você vai ter uma família, que Deus vai mudar a tua história. Que é necessário tirar todo o ódio do coração. Eu vi Deus falando, meu Deus, como eu vi Deus falando, o culto foi para ele, as pessoas olhavam para o David. Quando eu saí dali, eu falei, viu, David, Deus trouxe lá de Minas Gerais alguém para falar com você que essa história que você está vivendo não é a tua história. A história é outra. E nesse dia, tinha dias que era calmo, tinha dias que era difícil. Aí a Stephanie começou ainda a namorar um menino com câncer, cuja família tinha dado o golpe, os pais dele morreram. Gente crente, conseguiram roubar a herança desse menino. E esse menino carente achou que estava apaixonado pela Stephanie. E quando a Stephanie terminou, ele precisava de abraço, ele precisava de amor. E a família que estava com ele só deixou ele ficar lá para poder roubar o que era dele, mesmo sendo crente. O inferno tá cheio de gente que acha que tá salvo. Tá cheio de gente que não se converteu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei enfermos, preguei e Deus vai falar, apartai-vos de mim, maldito. E aquele Douglas também foi pro tráfico e foi morto no tráfico, né? Ele só precisava de um abraço, ele só precisava de alguém que abraçasse. Esse menino também ficou aqui e eu aqui, quem me dava uma bola sempre minha irmã Ana Paula e mais ninguém. Ninguém, irmão, ninguém. Minha irmã Ana Paula e mais ninguém. Nem parente, nem vizinho, nem povo da igreja, ninguém. Era minha irmã Ana Paula, eu e Deus. Com Douglas aqui, pastor Maurício levava o Douglas todo dia, eu não sei quantas vezes por semana, mas ele levava para fazer lá tratamento do câncer de madrugada, o Douglas, né? Pastor Maurício me ajudou muito também com a perna da Stephanie, mas a realidade aqui dentro também ele não conhece, porque não é nem culpa dele, tadinho. Como pastor, cuidando de muitas vidas, ele me ajudou muito, muito mesmo. Mas gente que não está fazendo nada para ninguém, gente que não está culpado com nada, não se moveu. E esse testemunho é justamente isso, que existem pessoas que estão sobrecarregadas ajudando outras. E existem pessoas que não estão fazendo nada para ninguém. Só critica a igreja, só critica os pastores, te diz para não dar dízimo, te diz para não fazer, te diz para não ir para a igreja. Ficam em casa vendo televisão,
Meu coração dói quando eu passo, às vezes, no bar e as pessoas nem vê que eu as vi. Crentes tomando cerveja. Quantas pessoas gastando dinheiro em bebida, mas na hora de dizimar, fala, não dizima não. Enchendo a cara de vinho, de cachaça. Pregando que beber não é pecado. Deus me deu uma visão, me mostrou 2 tipos de pessoas na igreja. Pessoas que não dizimaram, não cuidaram da casa do Senhor, porque há um mandamento para cuidar. E beberam. E pregaram para outras pessoas que beber não é pecado, fazendo outras pessoas cair. Deus mostrou esses 2 tipos de pessoas no inferno. O inferno estava lotado de pessoas avarentas, amantes do dinheiro, amantes de si mesmo, que pregaram que beber não é pecado e beberam. Outras que não beberam, mas pregaram e fizeram outros cair. Mas enfim, esse é o testemunho do David. O pai do David, alguém... Eu nunca gostei dessa frase, Jesus te ama, achava uma besteira. A gente acha muita coisa. Aí vem para Jesus, Deus vai tirando todo achismo. Um dia bateu aqui no portão do nada, o padrasto do David. Sei nem como, né? Porque o David ainda não estava aqui em casa ainda. E ele falou, olha, fizeram evangelismo do outro lado, não sei se a senhora sabe, mas alguém bateu no meu peito e falou, olha, Jesus te ama. E isso, meu coração está queimando até agora com isso. E me disseram que a igreja é por aqui. E eu falei, então, mostrei para ele e fiquei, meu Deus, alguém falou Jesus te ama aí por causa dessa frase. Ele está indo para a igreja. E o pastor tentou também, o pastor Maurício, a pastora Simone tentaram ajudar ele da melhor maneira possível, mas a igreja não tinha estrutura para restaurar essa família. Porque ele trabalhava para sustentar a família no tráfico, era a única coisa que ele sabia fazer. Entender que uma pessoa que é criada no meio do mato, no meio do nada, só conhece aquela realidade, e até ela conseguir sair daquela realidade e ver que o mundo é muito maior do que ela conhece, ela precisa de ajuda. E então ele voltou para o tráfico, porque a família estava passando fome, e ele não conseguia fazer outra coisa, ele voltou para o tráfico, a igreja não conseguiu trabalhar essa área, então a igreja precisa realmente de muito recurso para poder ajudar a restaurar famílias. E o David também voltou para casa, e lá todo mundo usava drogas, e David me chamava de mãe. Um dia a polícia invadiu Vila Aliança, me disseram que ele não estava nem trabalhando como radinho, que ele levantou de manhã e ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, a polícia, que provavelmente devia ter a foto dele, porque David era um bandido, era só mais um marginal, ele foi morto. E vieram aqui me dizer que ele tinha morrido, porque todo mundo sabia que eu o amava. E ainda amo. Só que esse testemunho é para dizer que muita gente podia ter feito alguma coisa para ajudar. Às vezes, tipo assim, muita gente me chamou de maluca e eu falava, olha, irmão, não foi eu, foi Deus. Muita gente podia ter chegado aqui, olha, eu não quero me meter, porque ele é sobrinho de bandido, é usuário de droga, é erradinho. Mas pelo menos financeiramente deixa eu te ajudar, ou deixa eu arrumar uma escola. David não tinha certidão de nascimento. David tinha 17 anos, a única coisa que ele sabia escrever era David. Escrevia D com a letra muito bonita e desenhada, D-A-V-I-D. Era só o que ele sabia escrever com 17 anos, 16 anos, que foi a idade com que ele morreu. É muito fácil ficar reclamando do governo, ficar reclamando da igreja, ficar falando mal de todo mundo, isso é fácil. Mas quero ver fazer o difícil, que é ajudar pelo menos uma pessoa. Sair da minha zona de conforto para ajudar pelo menos uma pessoa. Nós não podemos mudar o mundo, entenda isso. O mundo já foi decretado. Deus já falou, é o fim vem. Está na Bíblia, o fim vem. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a vida de uma pessoa. Se eu ajudar pelo menos uma pessoa, pensa, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Vamos supor que só
um bilhão de pessoas seja bom e os 6 bilhões seja ruim, mas se 1 bilhão de pessoas ajudar pelo menos uma pessoa, já vão ser 2 bilhões de pessoas boas, com vidas restauradas. E se esses 2 bilhões se juntarem para ajudar pelo menos uma pessoa, já serão 4 bilhões de pessoas salvas, restauradas. Eu só preciso ajudar pelo menos uma pessoa. Esse testemunho é para falar de quantas coisas poderíamos fazer em vez de ficar reclamando, julgando, condenando, achando, amantes de si mesmo, preocupados com si mesmo. Sabe, eu tenho o dom de discernimento e isso me traz muita dor, muita agonia, porque quando a pessoa vem falar comigo, Deus vai me mostrando ela por dentro. E eu rio, eu brinco, eu converso, trato bem, mas não enganada. E isso assusta as pessoas, porque eu falo para elas. Às vezes elas vêm me perguntar as coisas, eu falo. Fui chamada para falar a verdade. O dom de discernimento não é só para discernir espírito, demônios, não. É para discernir situações, pessoas. E o único ruim desse dom é que você fala a verdade e as pessoas te agridem, te xingam e vão embora. Porque ninguém quer saber da verdade. E eu acabo muitas vezes sozinha. A maior parte do tempo eu tô sozinha. Não tenho, assim, para dizer meu amigo, eu tenho a minha irmã Ana Paula. Mas não tenho muitos amigos, não. Tem uma galera que tem me ajudado muito, que é o pastor Messias, né? Tem ali na igreja, tem Trago Décio, né? Messias, cara, tem ajudado muito a gente lá, o João e eu na igreja. Então eu posso dizer que eu tenho praticamente 2 amigos. Irmã Ana Paula, pastor Messias, né? E a galera que ele traz para nos ajudar aí. Mas o dom de discernimento tem uma coisa boa. Aonde todo mundo olhava pro David e via um radinho do tráfico, aonde eu vou falar, ele era terrível. Pô, esse garoto não valia nada. Caramba, esse garoto era uma peste. Aqui em casa, ele deitava a cabeça na minha perna, no meu colo, e via filme comigo. Ele ria, comia pipoca e me chamava de mãe. Aqui, ele não era o garoto do tráfico, que desde os 8 anos de idade começou a vender droga. 8 anos, uma criança, para ajudar a família. Aqui ele era uma criança. Então, o dom de discernimento faz com que você não veja uma prostituta, você veja uma pessoa. O dom do discernimento faz com que você não veja um homossexual, como outro dia eu ouvia de um parente, esperou a rua tá cheia, eu já na esquina, e o meu parente gritou assim, Márcia, você precisa se converter antes de querer converter outras pessoas. E doeu, irmão, doeu muito. Porque eu tinha homossexuais dentro da minha igreja. Eu não vim para julgar, eu vim para pregar o evangelho. Eu prego que o homossexualismo é pecado. Eu prego. Mas o dom de discernimento faz com que eu enxergue a pessoa por dentro. A sua necessidade de amor. E Ezequiel 18 fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, você consegue entender que Deus sofre quando alguém é lançado no inferno? Você consegue entender que Deus sofre quando a alma se perde dele? Você consegue entender o sofrimento de Deus quando você entende que o céu e o inferno existem? Você prega o verdadeiro evangelho e para de querer ser estrela. Quanta gente querendo ser estrela dentro de igreja, meu pai. Quanta hipocrisia dentro da igreja, mas a igreja é a casa do Senhor. Não é para sair de dentro da casa do Senhor, não. Dentro da casa do Senhor está o joio e o trigo e Deus vai vir separar. É dentro da casa do Senhor que tu tem que ficar, irmão. É a casa do Senhor, não é dos hipócritas, não é do joio, não. Deixa aqui. Deixa aqui para julgar. Ele é o juiz. O dom de discernimento fez com que eu olhasse para o David e não visse o radinho, nem a peste, nem
o viciado em drogas, nem o perturbado. O dom do discernimento viu, me fez enxergar a criança dentro dele, implorando por um abraço. Uma vez a gente estava vindo da Vila Aliança, eu e a Ana Paula, minha irmã, e eu sempre achei que eu precisava falar alguma coisa. Sempre acho que preciso falar alguma coisa. E eu já não tinha mais nada para dizer. E o David estava com uma arma enorme. Ele devia estar com 14 anos, uma arma enorme, enorme. E minha irmã, quando viu o olho dela, começou a encher d'água. Porque como é difícil salvar alguém que não quer ser salvo. Porque acha que não há salvação. Mas a salvação, ela existe. Eu preciso acreditar nela para conseguir ser salvo. Mas o David não acreditava que ele pudesse ser salvo. E a gente veio pela Vila Aliança e ele estava com aquela arma enorme. E eu fiquei procurando uma palavra, alguma coisa para dizer. Mas não vinha nada. Acho que foi a primeira vez que eu não falei nada. Eu sempre falo alguma coisa. E a minha irmã veio, a Ana Paula, e deu um abraço apertado nele. E ficou abraçada, ela, ele e aquela arma. E ali eu aprendi com a minha irmã que tem hora de falar e tem hora de calar. Tem hora de abraçar e de se afastar. Minha irmã não falou nada. Se abraçou dele, ele estava com o olho cheio d'água. Viramos as costas e fomos embora. Ele abaixou a cabeça e ficou lá com aquela arma. Nem ele falou nada, nem eu falei nada. Nem minha irmã falou nada. Minha irmã ficou um tempão abraçada com ele. Aquele abraço falou tudo que ele precisava ouvir naquele momento, que tinha pessoas que o amavam. Uma vez eu estava vindo da Elohim, uma igreja que tem lá da Vila Aliança, e ele estava no meio dos caras do tráfico, e a Diana viu. E a Diana falou: mãe, olha lá o David. Ele tinha fugido aqui de casa. Que eu falei para ele: ou você fica lá ou você fica aqui. Era guerra, irmão, era uma briga travada. Eu brigava, eu era a única pessoa que brigava com ele, e ele obedecia, quicando, mas obedecia. E a Diana viu e falou: mãe, olha lá o David. Ah, quando eu vi o David no meio daquele menino, eu fui marchando. E eu entrei lá e eu falei: David! E comecei a brigar com ele. Aí os meninos do tráfico: é tua mãe, David? Porque eu cheio de autoridade, né? Se eu tivesse um pedaço de pau, eu dava uma paulada nele. E ele: não, eu sou a maluca. E eu: agora é maluca, né, David? Agora é maluca, né, David? David, que você... Aí os caras foram se afastando e deixaram eu e o David. Só que o David morreu. E esse testemunho é apenas testemunho, apenas para dizer que mesmo que eu tenha fracassado, eu sei exatamente onde eu errei. Sabe onde eu errei? Quando eu falei para ele: David, não me chama de mãe, não. Você tem uma mãe e ela precisa ser salva. E a mãe dele não estava nem aí para ele, né? Porque quando você realmente ama alguém, você luta por essa pessoa. O amor é mais do que ficar falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não sai do lugar. Eu preciso sair de onde eu estou e lutar por essa pessoa. Lutar para salvar. O amor é mais do que palavras. É gesto, é atitude. O amor é determinação. O amor é movimento. O amor, você tem que sair do teu lugar para praticar o amor. O amor é uma prática. E mesmo ela sabendo que seu filho ia morrer, ela não fez nada. Então eu sei que eu perdi o David porque eu falei isso. Não me chama de mãe não, meu filho. Você tem uma mãe, eu não sou sua mãe. Eu errei aí, eu perdi. Mas você tem uma oportunidade de salvar alguém próximo de você. Tem muito jovem tentando suicídio. Tem muito jovem pensando em se matar. Peça a Deus dom de discernimento, porque aonde o mundo vê uma prostituta, aonde o mundo vê um homossexual, aonde o mundo vê uma pessoa do tráfico, Deus vai te mostrar a pessoa por dentro. Você vai ver, assim como eu
não vi o traficante, o radinho. Eu vi a criança. Deus vai te mostrar por dentro. Que esse testemunho do David possa ficar. Para você entender que Deus quer te usar e muito para salvar alguém. Amém?